Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que eu chego até a casa de vocês para rezarmos juntos. E hoje, dia 13 de junho, nós celebramos Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio dos Pobres, o Santo Antônio Casamenteiro, como é popularmente conhecido. Que nós possamos rezar todos juntos, pedindo as bênçãos de Deus. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho, assim como você, devoto de Santo Antônio, que também fez a novena junto conosco aqui no nosso canal de evangelização, falar um pouquinho dessa história. Brevemente, nós temos um resumo da história da vida de Santo Antônio, ele que é presbítero e é doutor da Igreja. Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no final do século XII. Foi recebido entre os cônegos regulares de Santo Agostinho, mas pouco depois de sua ordenação sacerdotal, transferiu-se para a Ordem dos Frades Menores, com a intenção de dedicar-se à propagação da fé entre os povos na África. Foi, entretanto, na França e na Itália que ele exerceu com excelentes frutos o ministério da pregação, convertendo muitos hereges. Foi o primeiro professor de teologia na sua ordem, escreveu vários sermões cheios de doutrina e de unção espiritual. Morreu em Pádua no ano de 1231. Então vamos, assim como Santo Antônio, procurar vivenciar a nossa fé através da palavra de Deus e que a nossa vida seja como que uma grande pregação, um grande ensinamento da doutrina. Vamos pedir a intercessão de Santo Antônio também, para que nós possamos ter essa sensibilidade com aqueles que mais necessitam, assim como Santo Antônio tinha em relação aos pobres, as pessoas que sofriam. E aí uma dica, se você tiver a oportunidade hoje, assista algum filme, algum vídeo que fale com mais detalhes sobre a vida de Santo Antônio. Vamos juntos meditar a palavra? O evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, creio que o evangelho de hoje e a vida de Santo Antônio se completam. Porque Santo Antônio era esse homem desapegado, porque ele nasceu de uma família que tinha vários bens, mas quis dedicar a sua vida à igreja, no serviço dos pobres, no serviço da pregação, no serviço do ensinamento. Por isso ele escreve vários sermões também. Ele é uma pessoa que é um dos grandes pregadores da nossa igreja, é um dos maiores pregadores da nossa igreja, é Santo Antônio. Então ele tinha uma facilidade na retórica, em tocar o coração das pessoas, em levar a palavra de Deus. E nós percebemos que, diante desta situação, a partir da vida de Santo Antônio, nós encaixamos o que nos ensina o Evangelho. Antigamente se dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te der um tapa, dê um tapa de volta.
Se alguém te jogou uma pedra, você tem direito a jogar uma pedra também. Era assim, recebeu, pode dar em troca. E aí Jesus diz, antigamente vocês ouviam isso. Agora, eu digo para vocês, não enfrenteis quem é malvado. Não perca o teu tempo, não perca a tua paz. Quando nós queremos pagar com a mesma moeda, nós estamos entrando no mesmo jogo. E muitas pessoas agem assim conosco. Elas vêm com uma conversinha, às vezes até uma coisa mais suave, mas porque elas estão querendo tirar alguma coisa de nós daquilo que nós sabemos. Como se dissesse, bom, eu te dou uma informação e você me dá uma outra informação. Eu te falo sobre aquilo que você quer ouvir e você me fala aquilo que eu quero ouvir. Por isso Jesus diz, abra o olho, cuidado, não enfrenteis quem é malvado. Se você já sabe que aquela pessoa vem com a conversinha para o teu lado, não enfrente quem é malvado. Procure ocupar o seu tempo com uma outra coisa, porque você sabe que aquela pessoa, ela é persuasiva, ela começa a te enrolar e quando vê você, cai no jogo dela. Então nós precisamos ter esta habilidade. Como diz um ditado popular, não podemos dar sorte para o azar, porque senão nós vamos cair todos juntos. Então nós precisamos estar atentos, cuidado, preste atenção. Não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, diz Jesus, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Ou seja, nós precisamos de uma habilidade para surpreender aquele que quer nos maltratar ou quer tirar alguma coisa para o seu proveito. Então a ação do Espírito Santo em nós faz com que a gente consiga reverter a história. Não entre no jogo. Não enfrenteis quem é malvado. Esteja você à frente. Atenção. Preste atenção. Alguém que vem, eu estou te dando um chocolate. Abra o olho. Aquela pessoa muitas vezes está te dando um chocolate porque amanhã ela vai precisar de uma outra coisa. E aí, sim, mas eu te dei um chocolate ontem, agora eu estou te pedindo isso, você não faz nada por mim? Fuja desse tipo de pessoas. Atenção. Peçamos no início desta semana a presença do Espírito Santo em nós, para que a gente tenha inteligência suficiente para enfrentar os malandros, as malandragens das pessoas que estão à nossa volta. É atenção. Não quer dizer que você tenha que ter desamor. Não. É atenção, é uma autopreservação. Você está se protegendo e às vezes protegendo até a sua família. Porque quem cai em armadilhas acaba depois tendo que também dar os seus depoimentos. Então, fuja das ocasiões de pecado. Fuja das ocasiões que te afastam de Deus, que te tiram a paz. Por que pagar para ver? Então, eu já sei, mas eu vou arriscar. E aí se dá mal. Então você já sabe no que vai dar, já sabe o resultado, nem se mete, deixa quieto. Então nós possamos aprender com a palavra de Deus hoje, aprender com os ensinamentos de Santo Antônio e tentar viver esta pureza do nosso coração. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossa família, todos os trabalhos e também por aqueles que estão em busca de um trabalho digno. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.